Fim de jogo, 2-0 para o Atlético Mineiro hoje no Allianz Parque. Difícil derrota, difícil momento do Palmeiras. Tenho certeza que você já deve ter assistido vários conteúdos aí após o jogo, inclusive assistindo o jogo, e não deve ter gostado do que você viu. Mas eu quero te convidar a ficar nesse vídeo aqui. Quero comentar um ponto muito importante com você e que já estava escrito em um dos livros do Abel e que eu vou trazer aqui para vocês que vocês possam acompanhar comigo e entender um pouco da situação que o Palmeiras está vivendo. Todo o conteúdo que você viu aí pós-jogo, falando sobre essa tragédia que foi essa derrota e também todos esses últimos jogos que o Palmeiras vem fazendo, mas eu quero te trazer uma visão diferente hoje aqui. Eu quero ler um pedaço do livro do Abel Ferreira, o primeiro livro que ele publicou, e eu quero trazer um pouco de reflexão para vocês. Avante palestra! Tema difícil hoje a gente abordar, né? Análise complicada, momento difícil, a situação do Palmeiras não está fácil e esse momento ia chegar. Realmente esse momento iria chegar. Né? A gente vem de uma trajetória recente muito bonita, principalmente para quem acompanha o Palmeiras desde 2015, né? Depois ali do centenário e toda a trajetória do Palmeiras nesse processo. Não estou aqui para falar sobre a entrevista da Leila mais, acho que já tem um vídeo no canal aí, inclusive eu vou colocar aí o cardzinho aqui para que você possa assistir se você quiser. Mas o tema de hoje não pode ser outro, a análise, né, desse jogo de hoje, ela acaba ficando meio difícil de ser feita, mas a gente pode comentar alguns pontos importantes aqui. Se for analisar as estatísticas do jogo, realmente foi um jogo equilibrado em números, né, mas a gente não está aqui para falar de número hoje. Eu estou aqui para falar de clima, de ambiente, de que forma o Palmeiras está se condicionando para esses jogos e realmente como está a afeição das pessoas. A gente consegue identificar o ambiente muitas vezes pela afeição das pessoas, de como o clima está, de como você se sente bem naquele ambiente ou não. E realmente o clima no Allianz Parque e dentro do Palmeiras ele não está nada favorável para a gente. Realmente não está. Está difícil. Está difícil. Problemas da diretoria. A torcida não está mais com paciência em relação à diretoria e à nossa presidente. Aconteceram uma série de detalhes e fatores que influenciaram e isso acaba refletindo dentro do campo. Né? Os nossos jogadores, a nossa comissão técnica, consequentemente a nossa torcida, né, que está ali por resultados, está ali para ser feliz, está ali para ver o time jogar bem, ou às vezes, mesmo não jogando bem, conseguir um resultado e alcançar os principais objetivos que a gente tem. Com o tamanho que o Palmeiras é, sempre querendo brigar por título, sempre querendo brigar pelo topo da tabela, e a gente está vivendo uma situação como essa, que há tempos a gente não vivia. Há tempos a gente não vivia. Tomar um 2-0 dentro de casa, sentindo o ambiente, vendo no rosto dos jogadores um clima diferente, jogadores estafados, jogadores sem motivação, o ambiente hostil ali no estádio, a torcida fazendo protesto, um protesto legítimo, colocando o seu ponto de vista dentro do estádio, né, a torcida inteira, não estou falando de organizada, estou falando da torcida inteira protestando. As organizadas fizeram seu protesto com a camisa tampada à patrocinadora e outras formas de protestar ali, como a vaia, momentos ali que o Palmeiras não conseguiu entregar, e a torcida vai reclamar mesmo. A torcida está no seu direito de reclamar dentro do estádio, fazer o seu protesto, e realmente ficou estampado, né, na feição da Leila, quando enquadraram bem a câmera nela lá e viram que realmente ela não está nem um pouco satisfeita com o que ela viu, com o que ela está vendo e com o que ela está vivendo dentro do Palmeiras. Eu acho que isso tem muito reflexo dessa entrevista que ela deu e ela está sentindo o peso disso agora. Está sentindo que realmente o Palmeiras é um time gigantesco, é um time que sempre vai competir por bons resultados, sempre competiu, sempre foi um time de alto escalão dentro do cenário brasileiro. E a gente não pode esperar menos que isso. Não pode pensar que o Palmeiras não sabe andar com as próprias pernas e nunca lutou pelos seus principais objetivos no topo. O Palmeiras sempre lutou, sempre foi um time de alto nível, sempre foi um time de referência no nosso país. E a gente vê um jogo como esse, uma situação como essa. Então eu vou ler uma parte do livro aqui para vocês do Abel Ferreira. Quero que vocês prestem bastante atenção, fique aqui comigo. Se você chegou até aqui, acompanhe essa parte comigo, acompanhe essa leitura e eu vou comentar um pouquinho o que eu sinto a partir dessa leitura para vocês, tá?
Livro do Abel Ferreira, aqui ele conta ali o livro Cabeça Fria, Coração Quente, a editora Garoa, e o livro aí do Abel Ferreira, Carlos Martins, João Martins, Thiago Costa e o Vitor Castanheira. Uma viagem pelos bastidores da equipe técnica, segredos, reflexões e métodos de trabalho revelados em primeira pessoa. Tem muita coisa rica aqui dentro, tem muita coisa importante para a gente ler aqui dentro. Né? Se você não leu esse livro ainda, se você não teve oportunidade, pede emprestado a um amigo, compra, principalmente porque a renda desse livro é destinada a algumas instituições, então se você tiver oportunidade, em torno de R$ 75 esse livro, e eu vou ler um pedacinho, que reflete muito o cenário de hoje, reflete muito a situação que o Palmeiras está vivendo hoje. Tá? Então eu estou aqui na página 318, né, da volta 69, capítulo 69, e o título é O Novo Colega de Gabinete, o Peixe Libertadores. Há pessoas que confundem arrogância com competência, confundem inteligência com sorte, porque a sorte dá muito trabalho. Abel Ferreira. São Paulo, 13 de outubro de 2021. Acompanha comigo, não sai não, fica aí. Gaste esse tempinho comigo aqui nessa leitura. Em um intervalo de semanas, tocamos o céu na Libertadores e descemos ao inferno do Campeonato Brasileiro. A histórica presença em mais uma final continental foi, em alguns momentos, abafada pelos maus resultados no torneio nacional. Entre os altos e baixos que estávamos vivendo, fomos lembrados novamente do quão efêmero e de memória curta é o futebol. Após a Recopa e a Supercopa, havíamos percebido que a conquista da Libertadores pouco tinha significado. Os muros pichados demonstravam-nos, mais uma vez, que por mais países em que trabalhemos, o futebol sempre vai ser futebol, e um elenco nunca tem crédito. Por esse motivo, compramos um peixe dourado. Está aqui a foto do peixe dourado. E demos-lhe o nome de Libertadores e colocamos-lo bem ao lado da réplica da Taça Libertadores, no centro da mesa do nosso gabinete. Ouvimos desde a nossa infância que o peixe não tem memória, ou tem memória curta, um mito já contradito por estudos recentes. No entanto, esse foi um mito que mantivemos vivo. Cada vez que olhamos para o peixe Libertadores, lembramos-nos de que devemos ter memória curta. Todos os bons e maus momentos passam, feliz ou infelizmente. Nem os maus nem os bons momentos duram para sempre. E a gente pode ter uma referência aí à série Ted Lasso, né, que o técnico Lasso, o treinador Lasso, ele usa essa expressão do peixe dourado que tem a memória curta, e o Abel provavelmente usou essa referência, e que realmente todos têm memória curta em relação ao futebol. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo no ranking de melhores elencos, melhor time, melhor jogador, melhor técnico, melhor conquista. E realmente a gente vem de bons momentos, de bons anos. Só que ao mesmo tempo o Abel sempre falou que assim como ele vence, assim como o time vence, assim como o Palmeiras vence, ia chegar um momento onde a gente encontraria derrota. E esse momento chegou. Talvez a nossa primeira crise, realmente uma crise forte que o Palmeiras vem vivendo. Crise política, crise técnica, crise de resultados, crise dentro e fora de campo. Ele colocou esse peixe no CT, do lado da réplica da Taça da Libertadores. Por que ele fez isso? Porque realmente essa vitória, as vitórias não durariam para sempre, só na nossa lembrança, e a derrota também não vai durar para sempre. Isso não anula o fato de que a gente tem que cobrar, de que a torcida tem o seu direito de cobrar. Os resultados não estão vindo. Por que não está vindo? O clima não é bom. As pessoas não estão entregando como elas já entregaram em outros momentos. O Palmeiras teve a sua eliminação recente na Libertadores, que era um planejamento e um projeto muito audacioso, o Palmeiras ser o único time no Brasil a ganhar 4 Libertadores. Isso não aconteceu. É frustrante. Eliminado da Copa do Brasil para São Paulo. Outra frustração. E agora a gente cada vez mais está se afastando da oportunidade, e eu já considero aqui que a gente não tem mais condição de ganhar o brasileiro desde o último jogo contra o Santos. E o que a gente busca ainda para esse campeonato? Quais são as nossas ambições nesse campeonato? A gente tem condição de ficar entre os 4? Hoje a gente está fora do G4, que leva diretamente os times para a Libertadores. Hoje a gente pegaria uma pré-Libertadores. O quinto e sexto participam de uma pré-Libertadores. É isso que a gente esperava que aconteceria com o Palmeiras esse ano, vivendo tudo que a gente viveu? Realmente não. Realmente a gente ficou mal acostumado. O torcedor ficou mal acostumado.
Mas no futebol, realmente, a gente tem memória curta. A gente vai ficar sentado em cima dos resultados, das vitórias, de todos os títulos que nós tivemos e de uma frase, né, do Ademir da Guia, de terceira academia. A gente não pode ficar estagnado nisso. E a culpa é de quem? Será que existe um culpado? E aí eu vou entrar para a segunda parte dessa leitura. O segundo objetivo do peixe, e foi por isso que escolhemos um reluzente peixe dourado, e lhe chamamos justamente Libertadores. Era diariamente alimentar o nosso subconsciente. Queremos conquistar mais uma Libertadores e fazer algo inédito no clube e histórico no futebol brasileiro. Foi também por isso que colocamos ali, para que todos os dias e nos momentos em que o nosso olhar se desviasse, víssemos o peixe dourado e nos lembrássemos do nosso principal objetivo até o final da temporada. O Peixe Libertadores passou a ser, a partir daquele momento, mais um elemento integrante do nosso gabinete de trabalho. E mesmo sem falar, lembrou-nos, nos bons e maus momentos, de que todas as nossas decisões, mais ou menos difíceis, seriam em prol de um só objetivo: conquistar mais uma Copa Libertadores. Capítulo 69, mais conhecido como Volta 69, do primeiro livro do Abel Ferreira, Cabeça Fria, Coração Quente. Não é a Volta Extra, é o primeiro livro, tá? Página 318. Essa segunda parte, o que ela me diz? O Abel colocou um peixe em alusão à Taça Libertadores, com o nome de Libertadores, como uma forma de trazer a lembrança das pessoas, mesmo que no subconsciente, sempre que olhar para esse peixe, entender que aquilo ali era uma representatividade, uma representação da Libertadores como um foco e um objetivo para vencer mais uma vez. O Palmeiras tinha sido campeão da Taça Libertadores de 20, mais uma forma de motivar os jogadores a ganhar um campeonato. Mais uma ferramenta usada, mais uma técnica usada por um líder com seus liderados para tentar motivar, depois de ter acabado de ganhar a Libertadores. E aí, como é que você faz para motivar pessoas que acabaram de se tornar vencedoras? Como é que você faz para elas fazerem de novo alguma coisa, só que melhor? Que é o que o Abel fala recentemente. Como é que a gente pode fazer a mesma coisa, só que melhor? Quanto tempo, e eu pergunto para você, torcedor, eu pergunto para você que está assistindo, quanto tempo as pessoas conseguem ser motivadas a fazer a mesma coisa, só que melhor? E essa pergunta, essa parte do livro, mostra muito do que a gente está vivendo hoje. Alguns jogadores do Palmeiras não conseguem ser mais motivados. E a gente não precisa encontrar uma culpa em quem não consegue realizar mais isso. O Abel conseguiu em vários momentos motivar os seus jogadores. Quem pensaria em colocar um peixe e colocar o nome do peixe de Libertadores para motivar os jogadores? Isso foi uma estratégia dele. Mas até quando ele vai conseguir criar estratégias, além do que é todas as motivações que um jogador tem? Nem vou entrar nesse mérito, porque acho que é muito rasa essa questão de falar, recebe o salário alto, isso aí é uma outra questão. Nem sempre o dinheiro é tudo na vida das pessoas. É uma parcela muito importante. Mas para você se tornar competitivo, para você se tornar um jogador, para você se tornar um atleta que busca, que busca ser o melhor e busca as conquistas, como é que você consegue motivar essas pessoas vindo de momentos de pico, de alcance máximo dos objetivos? Como é que você faz isso? E alguns jogadores não estão mais nessa condição. Ele extraiu o máximo desses jogadores, está nítido, está claro. O momento do Rafael Veiga não é um momento de ser chamado para a seleção brasileira. Ele está fazendo o que lá? Se ele nem entra para jogar. A gente postou um vídeo recentemente aí na página. Ele foi fazer o que lá? Ele não é colocado. O Neymar saiu, o Diniz colocou o Richarlison. E o reserva imediato do Neymar, teoricamente é o Paquetá que não estava convocado, mas era o Veiga. E o Veiga entrou faltando 10 minutos. Não é momento do Veiga estar na seleção. E a gente sabe que toda vez que ele vai, ele volta prejudicado, psicologicamente, fisicamente. Ele volta desconectado do que o Palmeiras tem como objetivo. Ele demora a engrenar. O Rony, eu nem lembro quando foi o último gol do Rony. Há quanto tempo ele não consegue criar perigo aos adversários? O Arthur está no banco. O Palmeiras joga da mesma maneira, com a mesma formação, 4-3-3, tirando aquele período, né, onde a gente jogou ali com 3-5-2, mas o Palmeiras joga 4-3-3, que é um sistema de jogo já de muito tempo, mudando algumas peças, claro, mas alguns jogadores já não conseguem se motivar mais. Rafael Veiga, Rony, o Arthur, por mais que tenha chegado recente, está no banco. Será que tem ainda forma de motivar os jogadores? E isso afeta diretamente os jogadores da base, que tem sido
guerreiros nesse sentido, porque eles se espelham em referências. A gente sabe que todo time que sobe moleque da base, se você não tiver jogadores com estrutura e experiência, a maturação deles acontece de maneira diferente. Como esses jogadores novos estão sendo afetados por essa não motivação mais desses jogadores que já estão desgastados de tempo de Palmeiras? Será que encerrou o ciclo? Eu estou fazendo várias perguntas aqui para vocês que eu gostaria que vocês comentassem. Gostaria da opinião de vocês. Porque para mim, está muito claro que o que o Palmeiras está vivendo é exatamente esse capítulo do livro do Abel Ferreira. Formas de motivar os jogadores. O momento bom não dura para sempre, assim como o momento ruim também não dura para sempre. Palmeiras é enorme. Leila, abre o olho. Você está fazendo mal para o Palmeiras dessa maneira. Isso está afetando diretamente o nosso clube. A torcida tem razão no que está dizendo. Esse momento do Palmeiras que não é bom, os jogadores não estão respondendo da melhor maneira. Faltou oxigenar esse elenco. O bom e barato não resolveu. E aí os que ficaram de outras épocas estão afetando negativamente a base que está subindo. Eles buscam referência dentro do elenco. Então eu não vim aqui para falar de análise tática, técnica hoje do Palmeiras contra o Galo. Estou falando de clima, de ambiente. Isso faz toda a diferença. Comenta aqui se você concorda com isso, se você enxerga que realmente os jogadores não estão mais motivados e que a comissão técnica já não tem mais ferramentas, a não ser que eles se reinventem de alguma maneira e tirem algum coelho da cartola para motivar esse elenco. E com certeza isso vai virar livro futuramente se o Palmeiras conseguir se motivar novamente com esse elenco. É saudável fazer a manutenção do elenco? Sim, em alguns momentos é. Mas também é momento de entender encerramento de ciclos. E alguns já se encerraram. E esse time precisa de oxigênio, precisa de sombra para alguns jogadores. Quem é a sombra do Rafael Veiga hoje? Se não tem ele, quem é a sombra? Luiz Guilherme, que está subindo agora. O Dudu machucado, não tinha uma peça de reposição imediata. O Rony não tem uma sombra para ele. O Rony acabou se tornando um jogador intocável. Alguns jogadores que vieram não conseguiram corresponder. Outros vieram, já saíram. Graças a Deus que saíram. E os que ficaram não conseguem corresponder à altura. Um jogador de 50 milhões é banco e não consegue responder à altura. Não temos um primeiro volante. O primeiro volante é o Zé Rafael, que não é primeiro volante. E assim fica complicado. Então comenta aqui a sua opinião. Muito importante que você faça esse vídeo junto comigo. Se você ficou até aqui, ficou até agora, primeiro obrigado por isso. Curte aí esse vídeo que vai ser essencial para o crescimento do canal. Se inscreve se você não é inscrito e vamos passar por essa fase junto. Enquanto torcida, fazer o nosso papel, tá junto do time, tá junto do Palmeiras, em todos os momentos. E com certeza vou continuar gravando, vou continuar falando com vocês, porque nós que criamos esses conteúdos do Palmeiras, temos a responsabilidade. Tentar trazer a nossa visão para o público, para os inscritos, e fazer com que vocês tenham cada vez mais voz. Será que a nossa voz tem poder? Será que a voz do torcedor palmeirense em conjunto tem poder? Não estou falando de organizada, estou falando do que vocês estão vendo. De uma presidente que não representa a nossa instituição, não representa a Sociedade Esportiva Palmeiras.